passar para a Annelise, então, que é economista do DIEESE e assessora o CEPERS e os sindicatos. Bom, então, o pessoal trouxe... Eu selecionei alguns dados aqui, eu não sei se o pessoal da internet vai ver também, né? Porque tanta coisa que está acontecendo, tanta notícia, que às vezes a gente tem uma dificuldade até de assimilar tudo. Então, quanto mais a gente conseguir usar os nossos sentidos, né, e a memória visual, às vezes, ajuda nesse sentido. Então, eu acabei trazendo aqui uma apresentaçãozinha. Pegando assim, um pouco o gancho que ele estava colocando, né, que é esse interesse, acho que dá para dizer escancarado assim, da iniciativa privada, né, em relação à educação, e também considerando que o próprio PL, né, o PLC que o governador Leite apresentou, né, para o magistério, ele realmente é muito assim duro, né. Eu vou acabar focando um pouco mais na educação, tá? Que eu acho que também assim, na polarização que se vive hoje no Brasil, poucas coisas são consensos. Uma delas é que a educação é uma questão central do planejamento estratégico para qualquer país, né? Então, assim, não tem nenhum cidadão pode ignorar esse tema, né? E aí, para isso, eu acho que antes de analisar assim, alguns impactos do pacote, a situação do Estado, talvez fosse importante que todo mundo conhecesse qual é a situação da categoria da educação pública no nosso Estado hoje, tá? Então, assim, primeira coisa, se alguém não sabe, né, os servidores não recebem reajuste desde 2014. Aí alguém ouve, mas eu também não recebo reajuste lá no meu salário. Não recebe a inflação desde 2014. Reajuste não é aumento salarial, é reposição de poder de compra. Então, hoje já temos mais de 30% de perda salarial, tá? Parcelamentos, né, como as presidentes aqui falaram, há mais de 47 meses, com um pagamento de indenização que foi aprovado, que é 24 vezes menor do que o juro aquele que o servidor paga quando vai pegar um empréstimo no banco, tá? Então, só para, né, ter uma ideia do que o Estado, o patrão, no caso, está fazendo, né, com os trabalhadores. No caso do magistério, nós ainda temos que o magistério do Rio Grande do Sul tem o segundo pior piso entre todos os estados brasileiros, tá? Esse levantamento foi o próprio DIEESE que fez, nós temos subseções em boa parte, né, dos sindicatos, enfim, pelo Brasil, e a gente levantou isso em 2018 e identificou que é o segundo pior piso, né? E esse tema acaba sendo agravado, por exemplo, pela última publicação da OCDE, que olha para indicadores da educação para pelo menos 41 países e indicam que o Brasil é o segundo pior salário no contexto mundial, né, desses 41 países que são. Então, o Brasil já está numa péssima colocação e o Rio Grande do Sul está numa situação ainda mais dramática, né? A outra questão é que, entre todos os estados brasileiros, somente o Rio de Janeiro é que não concedeu reajuste para os servidores da educação depois de 2014. Todos os outros estados concederam algum reajuste, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque são com essas pessoas, são para essas pessoas que o governador apresentou esse projeto que a gente está conversando aqui hoje. Pessoas nessa situação e uma educação nessa situação, né? A outra questão, quando a gente olha em investimento, em valorização, né, que o Estado, que a sociedade gaúcha pode, né, enfim, dar para a educação, é olhar um percentual de comprometimento da receita líquida com a educação, né, que é um indicador que se usa, que a Constituição Estadual prevê que pelo menos 35% da receita corrente líquida devesse ser aplicado na educação, e hoje, no Rio Grande do Sul, isso é em torno de 29%, né? Então a gente não cumpre a nossa Constituição, o que dificulta muito a entrega, né, de uma educação no nível, enfim, com a qualificação que toda a sociedade esperaria, né? E a outra questão é que boa parte das pessoas sabem, mas existe o Fundeb, né, que é um fundo que na verdade não é uma transferência de nada, é só
é como se da arrecadação de impostos o governo tivesse obrigado a separar uma parte para garantir que os educadores, que a educação funcione, né? Bom, esse fundo, ele tem, né, na sua legislação uma previsão que até 100% pode ser para pagar o magistério. Enfim, educação, né, gente? O que é? Quais são a matéria-prima da educação? Os educadores, né? Então, assim, esse é um serviço que está sendo entregue. E é por isso que o Fundeb pode ser usado até 100% para isso. O Rio Grande do Sul, na situação que está, com tudo isso que eu falei para vocês, utiliza hoje, de acordo com o último relatório do governo, só 68% desse montante lá do Fundeb para pagar o magistério, né? Então, aqui é algumas questões que a gente critica. Bom, a outra coisa é o seguinte, o governo pode ter várias estratégias, né? Ele pode... Tem uma situação fiscal complicada, tem uma mudança demográfica, tem uma questão de inativos que a gente precisa olhar, ninguém está ignorando nada disso em nenhum momento. Agora, assim, na hora que a gente começar a arrumar a casa, né, começar a arrumar as questões que precisam ser arrumadas, a gente precisa definir por onde que a gente começa. Então, quando eu abri a minha fala aqui, eu fiz uma crítica que é o seguinte: fazer tudo junto nunca parece uma boa ideia, porque tu não consegue ver o que é que está impactando cada uma das coisas, né? Bom, segundo, é olhar assim, bom, o que é prioridade? O governo está demonstrando com esse pacote que educação não é prioridade, porque seria só como a Elenir falou, né? Olhar para o que significa a educação em termos gerais no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse gráfico evidencia aquele dado que a Elenir comentou, né? Nós temos ali que a SEDUC, ela, num passado, não muito distante, mas em 2014, a SEDUC representava, o total da folha da Secretaria de Educação representava 37% da folha do Estado, 38%, tá? E hoje ela representa só 29,9%, né, da folha, enquanto em número de vínculos representa 61%. Então, o que o governo está fazendo é olhando, onde é que está a maior parte dos servidores e atacando nesse sentido, sem fazer essa outra análise, né, de quem realmente está consumindo ou não a maior parte do orçamento. Uma outra questão que eu trouxe aqui que ajuda a dar uma noção também, né, dos patamares em que vivem o servidor público no estado hoje é a gente olhar o custo de vida. Né? Isso ajuda. É difícil, cada vez mais a gente tem um apagão informacional, né, digamos assim, porque a gente vê aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos a pesquisa de emprego e desemprego, que inclusive era realizada em parceria do DIESE com a FEE, né, com, enfim, tudo que aconteceu com as fundações aqui não tem mais a pesquisa, uma pesquisa que existia desde 92, né? E a gente tem cada vez mais dificuldades de ter dados, né? Porque, enfim, isso está sendo desmontado com um propósito que, né, quem está se informando está sabendo, né, que propósito que não é ter clareza e nem disponibilizar nada para controle social, né? Mas aqui tem um esforço que a gente fez assim, de tentar ver quanto que é o custo de vida. Então, na verdade, são elementos de diversas pesquisas que são disponíveis, né, diversas bases de dados, mas que mostram ali, então, por exemplo, a cesta básica, que é uma pesquisa que a gente ainda faz, né, no DIESE, em 2014, que foi quando teve o último reajuste dos servidores, até outubro de 2019, teve um reajuste de 35%, né? Então, lembram que eu falei lá, a perda salarial, né, a partir do INPC, que é o índice que a gente utiliza, é de 30%. Mas quando a gente olha os itens essenciais do orçamento, a gente vai vendo que a população que menos ganha, né, e que depende desses serviços, acaba tendo uma inflação muito maior na prática. Então, cesta básica, reajuste, o aumento foi de 35%, gás de cozinha, 53%, água, 36%, metrô, 147%, conta de luz, 60%, aluguel, que é uma pesquisa feita aqui pela URGS, pelo Instituto de Economia também, 21%, telefone fixo, celular, e a própria gasolina, né, que tem aumentado muito acima da inflação. A gente tem uma média, se a gente olhar só esses itens, e aí eu não estou falando aqui, não botei vestuário, né, não botei produto de limpeza, não botei nada disso. Só aqui nós temos uma variação de 53%, né?
E pegando o custo disso, né, e aí desprezando só a gasolina que eu não coloquei ali, mas isso sem ter nenhum medo assim, de errar, no mínimo o custo é de R$ 2.508, tá? Então, assim, quando a gente olha para essa situação dos professores, a Elenir falou aqui, né, o valor do salário dela, a Dilma falou, o valor tá na tabela salarial, é pública, é disso que a gente está vendo, as pessoas não conseguem pagar para viver no nosso estado, né? E uma outra crítica também é que, não sei, eu tenho uma avaliação assim, o governo parece que não olhou para esses dados assim, do cotidiano de vida, só para dar um exemplo, tá? Uma questão que aparece no pacote do leite é que ele fala que vai fazer uma alteração no vale-refeição, né? Aí ele pode também contribuir nesse sentido, mas ele vai fazer alteração no vale-refeição, onde ele vai, no caso, passar a descontar, né, de pessoas que estão com salários maiores e daí até R$2.000 ele não vai efetuar o desconto, que hoje é efetuado. Que muitos servidores hoje, na verdade, delas por elas, porque o desconto, né, a base de cálculo compensa o valor que a pessoa recebe. Então é como se ela não recebesse nada, embora apareça lá do contra-cheque, tá? E aí agora ele está dizendo assim, não, vamos mudar isso e vamos isentar aqueles que menos ganham, não vamos fazer o desconto, né? Mas, por exemplo, ele bota um corte nos R$2.000, né? Pô, poderia olhar para essa situação, né? Considera daí mais o vestuário, não sei o quê, aumenta esse recorte um pouco mais, né? Então, assim, a gente não vê muito embasamento, né, com aquilo que se observa na realidade, no cotidiano da vida das pessoas. E só para complementar também em relação a essa mudança do VR, ele também faz uma alteração no valor do abono, né, onde ele também faz uma realocação de recursos, tirando daqueles que mais ganham e passando para quem menos ganha. O que ele está, ele mesmo, né, o próprio governo, inclui na justificativa do projeto que isso, gente, não está sendo dinheiro do governo. Ele só está realocando os valores, está tirando de quem mais ganha e de quem menos ganha. Bom, eu como cidadã gaúcha, eu penso o seguinte, isso é o mínimo que o cara tem que fazer. Esse é o papel do gestor público, é começar a olhar essas injustiças que o povo gaúcho não aguenta mais, né, e começar a arrumar, mas aí não está tendo custo nenhum, não está aumentando em nada. Então, né... Porque ele conta como custo que está dentro dos 90 milhões que ele vai investir. Exatamente, como se ele estivesse, né, fazendo, angariando recursos, né, de uma arrecadação para destinar. Uma outra questão que eu gostaria assim, de colocar é em relação à Previdência, né? Na verdade, assim, o governo fala que tem esse problema previdenciário que precisa resolver. Bom, ele está sempre batendo nesse déficit de 12,3 bi. Né? O que a gente questiona, e aí tem uma nota também da União Gaúcha, que eu acho que, né, quem tem interesse nesse tema, enfim, quiser se informar, é legal pesquisar e dar uma lida, que ela é bastante esclarecedora. Mas a gente no Diese vem acompanhando muito, assim, acompanhamos as reuniões do Conselho do IPERGS, tentamos estar sempre vendo o que está acontecendo. E a gente sabe que tem inconsistências muito evidentes em relação a como esse déficit é apurado, né? Então começa por aí, o governo recém entrou, né, digamos assim, é o primeiro ano, ele tem um tempo assim para também compreender tudo que acontece. Minimamente ele precisaria dedicar para entender tudo isso. E eu vou tocar só em alguns pontos, tá? O déficit da Previdência no Rio Grande do Sul. Primeiro que ele é o resultado de uma segregação de massas. Né? Bom, o que é uma segregação de massas? Quando nós tínhamos, no caso, todo mundo no regime de repartição simples, né? E aí num determinado momento se criou um fundo que passou a ser capitalizado, então tu dividiu essa população, segregou as massas, tá? O que acontece? Quando tu segrega essas massas, quem está no capitalizado deixa de pagar para o regime simples. Então, o déficit do regime simples, ele aumenta, né? O que os estudos e o que os demonstrativos, né, atuariais, inclusive, indicam? É que esse déficit vai começar a cair, né, e ele começa a cair, não é daqui a 20 anos, é em 2023, né? Então, assim, a gente precisa relativizar essas coisas também. Outra questão que impacta nisso é a própria Previdência Complementar. O governo criou a Previdência Complementar e fez o quê? Os maiores salários passaram a pagar lá na Previdência Complementar, deixando de ajudar a pagar aqui no regime
simples, né? Então, assim, quando o tempo passando, isso vai começando a se ajustar, porque tem daí mais gente entrando lá, né? A outra questão são as próprias premissas para estimar esse déficit de 12 bi. Então, a gente sabe que tem inconsistência cadastral, existe órgão do Estado que não está na base de dados para fazer o cálculo atuarial, né? Então, assim, isso é grave, porque tu está falando de uma população inteira com uma característica, com um arranjo familiar desconhecido que, né, o governo está usando de outros, enfim, para compor isso. E as divergências não são só de ordem cadastral, são também normativas e atuariais, pelo que a gente vem acompanhando. A gente sabe também que tem déficits da própria cota patronal, né? A situação da SEDUC, o que acontece hoje? Para quem não sabe, quase 40% dos trabalhadores da Secretaria da Educação são temporários. É um dos maiores percentuais entre todos os estados brasileiros, tá? Que é um contrato precarizado. E o que acontece? Esses trabalhadores, eles estão lá no regime geral, eles estão contribuindo tudo para o regime geral da Previdência, enquanto eles poderiam estar no RPPS, que é o regime dos servidores, e que poderia estar amenizando esse déficit de 12 bi que o governo adora utilizar para fazer as maldades que está encaminhando, né? A outra questão é que tem, né, divergência na própria estrutura interna, né, da Previdência, e também a própria política salarial, né, de depreciação, não conceder os reajustes, a questão de ausência de concursos, a terceirização, enfim, tudo isso ajuda a não entrar, né, valores para suprir essa questão do regime próprio da Previdência. E aí, assim, o que o governo está propondo? Não, vamos alterar as alíquotas, vamos aumentar as idades para dificultar a aposentadoria, vamos modificar a fórmula de cálculo, né, que significa o quê? Só para dar um exemplo para vocês, o CEPERS, ele faz um serviço para os associados que é fazer uma simulação da aposentadoria, a gente ajuda nisso. Então a gente tem contra-cheque de muita gente desde 94 para cá, tá? Para poder fazer várias simulações. Uma das mudanças que acontece com a PEC, essa que o Leite apresenta na Previdência, é a modificação da composição da média, né? Então a média salarial hoje ela utiliza 80% dos maiores salários, e aí com a mudança vai passar a usar 100% dos salários. Só isso, gente, só isso já ocasiona uma redução de 15% a 20% no valor do benefício da aposentadoria. E eu não falei aqui na mudança de cálculo, que passa a calcular de 60% mais 2% para cada ano trabalhado. Eu não falei da idade, que a pessoa vai ficar, né? Entende? Então, assim, por isso que tem uma inconsistência muito grande em encaminhar tudo isso junto, porque essas questões terão economias. E outra coisa é o que já vem do governo federal. Muita coisa está acontecendo que também atinge os servidores em relação a incorporações de gratificações e outras coisas que já vão ocasionar uma redução, né? E para concluir essa parte da Previdência, dizer o seguinte: se o Leite encaminhou no projeto que, a partir de quem ganha mais do que um salário mínimo, R$ 998, até o teto da Previdência, no caso dos aposentados, que hoje não pagam, né, e passarão a pagar, então, as alíquotas que ele está dizendo que tem, dessa fatia, que hoje ele não recolhe nada, ele vai passar a recolher, mais de 70% desses valores sai da Secretaria da Educação, que são os menores salários, então estão concentrados ali, tá? E a segunda coisa é o seguinte: se esses aposentados já têm uma perda de 30%, eles de largada saem com mais de 40% de perda no poder de compra, né? Num estado em que tem um aumento do custo de vida em mais de 53%, né? Então, por isso que, assim, quando a gente fala que é o fim da educação pública, não é exagero, né? Mas é o abandono das pessoas que dedicaram a sua vida para isso dentro dessa composição. Bom, vamos lá. Eu gosto de falar, então tem que mudar uma... Botaram 3 Tá, então vamos dar uma agilizada. Outra coisa que o governo traz é o seguinte: expectativa na trajetória profissional. Ele está apresentando, no caso dos professores, a alteração no plano de carreira, né? Ele modificou essa proposta com o substitutivo de ontem, mas uma coisa assim, bom, quer mudar, vamos mudar, tudo bem, vamos olhar para os outros então, os outros estados, vamos ver como é que é no resto do Brasil.
Então ali eu trouxe hoje, como é a expectativa comparando, né, o início, o salário de início na carreira e o salário no término da carreira. Hoje o magistério pode chegar a 200%, né? Pode. Isso não acontece porque lá no fim tem muito pouca gente e a gente sabe, por exemplo, que não tem promoção só no período recente, desde 2014, né? Mas essa é a estrutura e as possibilidades. O que o governo propôs na primeira proposta? Não ser 200 e ser 52%, e no substitutivo de ontem ele passou, então, vamos dar uma melhorada e vamos chegar nos 74%, tá? Bom, em São Paulo, quanto que é? Essa mesma diferença, 183%. Em Santa Catarina, que foi um exemplo que ele usou na apresentação de ontem, essa diferença é 107%, no Ceará 266%, em Minas Gerais é 291% e no Paraná é 364%. Só que o governador diz o seguinte: nós precisamos nos tornar um estado competitivo. Então, gente, se a gente não investir no plano de carreira dos servidores da educação, como que a gente vai ter competitividade? Então aí está a prova que não é o setor público que vai fazer esse trabalho, é a iniciativa privada, porque não vai ter competitividade nenhuma dentro desse contexto, né? São coisas que vão para caminhos inversos. E eu queria chamar a atenção para outra coisa. Ele usa Santa Catarina como exemplo, dizendo que, mostrando, né, a tabela salarial, que nós estamos nos aproximando, né, da tabela salarial de Santa Catarina. A Elenir explicou aqui para todo mundo como é que o governo quer fazer essa tabela de subsídio aqui, que é puxando todas as vantagens, perdendo uma parcela que vai compensar os reajustes futuros. Como que é em Santa Catarina? Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Aquela tabela salarial é uma tabela como se fosse de um plano de carreira hoje, tá? E lá eles têm a Lei Complementar 668 de 2015, que prevê uma série de gratificações que o governo aqui está tirando tudo fora e botando congelando e botando numa parcela autônoma. Lá em Santa Catarina, todas essas gratificações são em percentuais do salário, ou seja, estão indexadas. Quando o trabalhador recebe um reajuste, aumenta também. E lá eles recebem triênio normal, como está previsto no Estatuto do Servidor. Tem nada disso. Então, Santa Catarina não pode ser um bom exemplo para quem está trabalhando, né, com esses dados e preocupado com o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Mas aí a gente pode olhar o seguinte: o governador do Rio Grande do Sul ele tem um alinhamento com o governador de São Paulo, certo? E o governador Dória, há 2 semanas atrás, ele apresentou uma proposta também para o quadro lá de docentes, né? E a gente pode então fazer uma comparação. Vamos ver o que acontece ali nesse quadro. Aqui foi antes do substitutivo de ontem, tá? Que eu bolei aqui essa comparaçãozinha. Mas lá em São Paulo, o Dória, com o alinhamento político que tem, ele disse o seguinte: a adesão é voluntária. Aqui o Leite está tramitando um projeto em regime de urgência, não quer nem que a gente discuta, nem que a base saiba, nem que a sociedade saiba, tá? Depois, o Dória disse: olha, vamos fazer na valorização da carreira, né? E aí ele está propondo um salário em 2019 de 2.585 para quem ingressa, em 2020 de 13.500 e 2022 4.000, né? No caso aqui, o governador está fazendo aquelas propostas que a Elenir comentou antes, né? Então, assim, de 2019 a 2022, o reajuste para início da carreira, que o governador lá em São Paulo está propondo, é um aumento de 54% no salário de início. Aqui ele usa como exemplo o doutorado, que chega a 56%, que não tem praticamente ninguém. Gente, menos de 0,5% da população tem doutorado, tá? Então, assim, embora a concentre um pouco no segmento da educação, não vai fugir muito disso, tá? Outra coisa é que o Dória disse, 58% dos professores, eles vão ter, né, pelo menos 20% de aumento. E deixa os professores fazerem a sua simulação. Por isso que a adesão não obrigatória, ela é fundamental, porque o professor vai escolher o que é melhor para ele financeiramente. Não é, como se diz aqui no Sul, né, a goela abaixo. Outra coisa é que o salário de topo da carreira lá em São Paulo proposto é R$10.000. Aqui, qual que é o que o governador está propondo? 3.887. Aí deu uma melhoradinha ontem. 4, né? Então, assim, quer dizer, não, é 40% do que vai ser em São Paulo. Então, em relação à competitividade com São Paulo, como é que vai ser, né, a situação? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o governo fala, né, em dificuldade de não ter recurso, renúncia fiscal, não rever, ele comentou também.
Mas se nós compararmos com São Paulo abre mão de, em média, 10% da sua arrecadação potencial para renúncias. O Rio Grande do Sul abre mão de 24%. Então, assim, o Rio de Janeiro quebrou porque chegou a 30%. É por aí que nós temos que olhar, é aí que nós temos né, que nos preocupar. E para fechar, gente, posso? Só dizer assim, ó, professor, outro dia eu vi uma publicação no Twitter, né, de uma imprensa muito ouvida aqui no Rio Grande do Sul, dizendo: os professores não querem que se diga que tem professor que ganha 3 mil reais, mas é verdade. Como se isso fosse um absurdo ganhar 3 mil reais sendo professor. Mas para esclarecer, eu trouxe aqui, já que a dúvida, porque nós estamos falando de média, grandes números, certo? Então ali, ó, vamos ver os grandes números do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui a média salarial dos professores, qual que é? No geral dos ativos é R$ 2.727,61 e dos inativos é R$ 3.199. Vai ter os que vão ganhar um pouco menos, é média, né? Então, assim, é desses servidores que nós estamos falando, né? Por outro lado, quando a gente pega outros do executivo, a gente vê as médias salariais muito maiores, né? E, inclusive, quando a gente olha ali legislativo, judiciário e Ministério Público, estão fora de tudo isso, né, gente? Porque nem as vantagens temporais nessa alteração eles estão no meio, porque como eles já recebem por subsídio, não tem. Então, ali a média salarial, 17 mil, né? Então, assim, o governador precisa, média. Né? O governador precisa dizer para a sociedade por que ele está fazendo isso com o Rio Grande do Sul. Porque isso é uma maldade sem tamanho, né? Só isso que eu queria dizer, e aí eu acho que no debate a gente pode também trocar outras ideias. Obrigado, Ana. Eu ia fazer uma apresentação aqui, mas como eu acabei tendo que mediar o debate, então eu vou levantar alguns pontos que eu falaria e aí no debate eu coloco outros também. A minha formação é economia, tá? Eu estudei aí desenvolvimento econômico na URGS, então eu vou procurar trazer um pouco esse debate do desenvolvimento, tá? O que eu, como economista do desenvolvimento, como é que eu olho o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é um estado que não tem um projeto de desenvolvimento econômico há décadas. A cada 4 anos a gente muda de... Agora, claro, está praticamente o mesmo grupo político no governo, né? Mas a gente muda bastante as cores partidárias dos governos do Rio Grande do Sul e a gente não tem um projeto de Estado. Então a gente pega lá na década de 90. Na década de 90 o Brito privatizou uma série de empresas públicas com a desculpa de que ajustaria as contas públicas. Onde foram parar esses recursos? Teve uma renegociação da dívida lá no final da década de 90. E o objetivo era pagar essa dívida e melhorar as contas públicas do Estado. Pelo contrário, a gente pagou mais de 20 bilhões nesse período, uma dívida que em valores nominais lá estava em menos de 10 bilhões na época da renegociação lá em 97, 98. Essa dívida ela foi paga, já uma boa parte dela, e a gente está devendo, vamos lembrar que a gente está sem pagar essa dívida já há 2 anos. Né? Então, essa dívida ela está sendo acumulada. Quando a gente voltar a pagar, essa dívida vai estar próximo de, sei lá, 90, 100 bilhões de reais. Ou seja, se tornará algo impagável. Tá? Então, a gente já teve uma série de ajustes nas últimas décadas que não melhoraram as contas públicas, pelo contrário. Então, um dado interessante que eu ia mostrar, que eu quero ver se tem como aparecer no vídeo aqui. Inclusive, a Secretaria do Planejamento retomou recentemente, né, um dos serviços que a FE fazia, que era o cálculo do PIB. Então, se a gente olhar aqui a variação do PIB do Rio Grande do Sul, é um sobe e desce, né?
a gente tem alguns anos bons, alguns anos mais ou menos, alguns anos péssimos. Ou seja, o nosso PIB tem um efeito gangorra, ele sobe e desce. Na média, a gente se aproxima de zero. Ou seja, uma economia que cresce na média zero não vai sustentar nenhum projeto de desenvolvimento. Então, esse é uma primeira questão. Todo o ajuste fiscal, e aí no governo federal, desde o golpe lá de 2016, né, a pauta do governo federal é um forte ajuste fiscal. Ou seja, a gente faz ajustes, a gente pode fazer ajustes de várias formas, focando no crescimento econômico, focando no corte de despesas, e todos os ajustes nos últimos anos são pelo lado da despesa, no corte de despesas públicas. Só que esses ajustes, eles acabam gerando mais recessão ainda, né? Porque eles cortam benefícios, cortam salários. E se a gente lembrar, tem um economista que talvez não seja conhecido de todos, acho que a maioria conhece o Keynes, mas tem um economista chamado Kalec, que ele é mais ou menos da época do Keynes, e ele fez um modelo econômico muito semelhante ao do Keynes. Só que o Kalec, ele nas análises dele, ele falou o seguinte, que os trabalhadores, geralmente eles gastam quase todo o salário deles, né? Porque eles têm o salário deles geralmente não é muito alto, então eles não vai sobrar muita coisa para eles pouparem. Então Eles comem. eles comem, tem que pagar comida, pagar alimentação. Explica bem isso aí, porque o Guedes acha que os trabalhadores não poupam porque não tem educação financeira. Explica bem essa parte aí. Eu pergunto para alguém que ganha menos de R$1.000, salário mínimo ou até menos, mal consegue comprar alimentação, né? Então, geralmente ele mora numa submoradia, não sei como é que ele deve. Tem muita gente que nem usa mais transporte público, né? Porque está praticamente inviável, né, o transporte público. Ou seja, né, voltando ao economista Kalec, o que ele... Então ele fala como boa parte dos trabalhadores, eles ganham pouco, né? Eles vão gastar praticamente tudo que eles ganham. Ou seja, se a gente aumentar um pouquinho o salário deles, eles vão melhorar um pouco mais de vida. Aí ele já vai, além de comprar alimentação, ele vai comprar roupa, vai comprar calçado, de repente vai conseguir sair no final de semana com a família, ter um direito a lazer. Ou seja, o potencial de gasto de um trabalhador ele é muito maior do que o potencial de gasto de uma pessoa rica que gasta bem menos do que ela ganha, né? E uma parte ela consegue poupar, consegue aplicar no mercado financeiro. Ou seja, aumentar o salário mínimo, por exemplo, aumentar os salários de quem ganha menos com certeza aquecer a economia também, tá? Então, o que a gente vê nos últimos anos no Brasil? Os vencimentos dos mais pobres estão cada vez diminuindo mais, né? Então isso vai afetar também o crescimento da economia. Então, fazer ajustes só cortando benefícios, seja de trabalhadores do setor privado, seja de trabalhadores do setor público, não vai ter crescimento econômico da economia futuramente, pelo contrário. As pessoas que têm mais potencial de gastos, elas estão perdendo mais recursos, né? E aí, o que a gente viu também, tá? Além desses ajustes em cima de salário de trabalhadores do setor privado e do setor público, o governo federal também diminuiu os investimentos públicos. Então, num momento de crise econômica, além de cortar benefícios de trabalhadores, o governo federal também cortou investimentos públicos, ou seja, somou várias coisas
para diminuir mais ainda o crescimento da economia, aprofundando a recessão. Toda essa lógica de ajustes do governo federal e que a maior parte dos estados do sul e sudeste estão adotando, ela segue uma ideologia que a gente chama de, todo mundo conhece como neoliberal, mas na academia tem uns economistas neoclássicos mais radicais, né, que eles defendem uma teoria que é que se o governo sinalizar responsabilidade fiscal, que eles chamam, os agentes econômicos do setor privado, os empresários, vão investir mais. Só que a própria teoria econômica, os dados empíricos de outros países mostram que isso não ocorreu, né, em outros países. Que aprofundar cortes de salários, aprofundar cortes de investimentos, de custeio. Vamos lembrar que corte de custeio é cortar a manutenção de escolas, é cortar medicamentos, vacinas, é cortar a hora extra da segurança pública. Também cortar custeio, porque boa parte dos serviços públicos, eles não são investimentos, eles são custeio, né? Porque salário de professor, salário de policial, salários de agentes de saúde é considerado custeio. Então, não necessariamente cortar custeio e salários vai melhorar a economia, pelo contrário. Então, o que a gente tem que mudar é a lógica, é essa lógica de austeridade, né? E, infelizmente, os estados do sudeste para baixo, todos estão seguindo a mesma lógica, ou seja, estão aprofundando. E aí esses dados do PIB, a gente cresceu, a gente está em recessão praticamente desde 2014. O último grande crescimento econômico que nós tivemos, tanto em nível estadual quanto em nível federal, foi em 2013. 2013 a economia gaúcha teve um salto grande, né? A economia brasileira também cresceu e depois a gente só caiu. E aí todas as reformas trabalhistas, vamos lembrar da PEC do congelamento, né, que agora é uma emenda constitucional do congelamento dos gastos públicos, ela também está cada vez mais limitando os investimentos em educação, saúde e segurança do governo federal. Cada vez vai piorar, porque vai ter esse teto, ele olha para os anos anteriores e ele não tem crescimento real, né? Então ele mal cresce, porque como a população cresce em termos per capita, na verdade não é congelamento, né? Em termos per capita é queda, porque a população ela cresce no mínimo em torno de 1% ao ano, ou seja, em termos per capita não é congelamento, é queda de investimentos mesmo. Então o que a gente precisa na verdade é mudar toda essa lógica de ajuste só pelo lado do gasto público, né? Nós temos que ter ajuste pelo lado do crescimento. Nós temos que ter políticas de crescimento e de desenvolvimento. Aí eu vou citar algumas questões, tá? O Rio Grande do Sul, ele... Voltando aqui mais agora para o Rio Grande do Sul, ele é um estado que depende, que tem um setor primário, tem um peso bem grande, né? E a gente exporta, nós exportamos na pauta de exportação do Rio Grande do Sul, nós temos a soja, né? Temos gado, temos vários produtos primários que estão entre os principais. O estado ele tem um setor industrial
pouco mais dinâmico que outras regiões do Brasil, mas cada vez perde mais espaço. Então, como o Rio Grande do Sul é um dos principais estados exportadores, a gente foi muito punido lá desde a década de 90 com a Lei Candir. Só para ter uma ideia, a Lei Candir, tá, em termos reais, desde 96, aqui ficou muito pequeno a tabela, que eu acho que não vai aparecer no vídeo, mas em termos reais, o Rio Grande do Sul perdeu com a Lei Candir mais de 80 bilhões desde 96, tá? Desde 96. Só para ter uma ideia, que ficou muito pequeno aqui. Aí, quando foi criada a Lei Candir, lá em 96, o governo federal se comprometeu a compensar os estados exportadores. Só que essas compensações, tá, em termos reais, elas, só para ter uma ideia, lá em 96, o Rio Grande do Sul teve uma perda em termos reais hoje de R$1 bilhão, tá? Aí o Rio Grande do Sul recebeu do governo federal para compensar 20%, ou seja, perdeu 80%. Até 2003, tá? A gente aí aumentou um pouco, a gente recebeu em torno de, aumentou a perda, chegou lá a 3 bilhões e pouco ao ano, a gente recebeu um terço, tá? Mais ou menos um quarto, aliás, desse valor. Só que aí, à medida dos anos, essa perda foi aumentando, tá? E em 2018, a gente não recebeu, a perda chegou a mais de 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões de reais, e a gente recebeu de compensação do governo federal 195 milhões. Ou seja, em termos líquidos, quase 5 bilhões de perda. Em 2019, essa perda ela aumentou um pouco mais, né? Já deve estar próximo de 6 bilhões. E sabe quanto o Rio Grande do Sul recebeu? Nem um centavo em 2019. O governo Bolsonaro não repassou um centavo de compensação da Lei Candir. Então só a Lei Candir aqui, ela já, se tivesse uma compensação aos estados, ela já resolveria boa parte dos problemas. Outra política, eu não questiono, o Fundeb ele tem um objetivo que é financiar a educação. Só que pelas regras criadas, claro que aí foi uma opção do governo do estado, né? O governo do estado ele começou a municipalizar também uma parte das matrículas do ensino fundamental e no governo Ieda. Depois, com o governo Tarso parou, né, esse processo. Agora o governo Leite, pelo que eu tenho lido na imprensa, vai voltar, vai aumentar a municipalização, né? Mas só para ter uma ideia, lá em 2007, quando começou o Fundeb, o estado do Rio Grande do Sul, ele 20% das receitas tributárias, eles formam fundos do Fundeb, né? E receitas estaduais e receitas municipais. Aí a divisão dessas receitas do Fundeb é de acordo com as matrículas, né? Nas redes municipais e na rede estadual. Então lá em 2007, o Rio Grande do Sul ajudava a financiar a educação das prefeituras com 16% da parte que ele contribui para o Fundeb. Em 2018, o Rio Grande do Sul praticamente dobrou esse valor. Ele, da parte que ele contribui para o Fundeb, ele está ajudando a financiar com 27% os municípios. Tá? Isso é muito em função da queda das matrículas na rede estadual, tanto por causa dos processos de municipalização, quanto também porque o ensino infantil, né, passou a ser obrigatório e aí aumentou as matrículas nas redes municipais. Né? E outra questão, o ensino médio.
O ensino médio, que é praticamente a atribuição do governo estadual, dos jovens de 15 a 17 anos, pelas metas do Plano Nacional de Educação, a gente deveria ter no mínimo 85% desses jovens de 15 a 17 matriculados no ensino médio. Nós temos apenas, temos um pouco mais de 50% desses jovens. Ou seja, nós temos aí mais de 30 pontos percentuais de diferença nessa faixa etária. Então, se esses jovens de 15 a 17, todos estivessem matriculados no ensino médio, as matrículas na rede estadual elas teriam em média, por ano a mais, quase 100 mil matrículas a mais por ano no ensino médio da rede estadual. E não existe uma política, tá? Até 2014 a gente melhorou um pouquinho, tá? Porque em 2010 por aí, a gente tinha mais ou menos 50% desses jovens no ensino médio. Aí até 2014, 2015 ele chegou a quase 55%. Agora com a crise lá de 2015, 2016, um grande número de jovens abandonou, né, o ensino, não está matriculado, ou aumentou também nessa faixa etária o percentual de jovens que ainda permanecem no ensino fundamental. Então, quando se usa essa lógica de que as matrículas na rede estadual estão diminuindo, é verdade, elas estão diminuindo, só que esquece uma coisa: nós temos em média 100 mil jovens de 15 a 17 anos por ano que deveriam estar no ensino médio e não estão. Ou seja, tem um potencial enorme de matrículas no ensino médio, né? Que são jovens que estão aí, que são futuros profissionais que vão atrasar para chegar no mercado de trabalho. Isso vai gerar, um problema que vai gerar na economia futuramente, né? Porque a gente vai ter jovens. Se eu for um economicista, pensar só na questão do crescimento econômico, já é um problema. Agora, se eu olhar para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, são jovens que provavelmente poderiam ter até a vida deles, né, poderia, digamos assim, melhorar, porque eles estão lá, continuam no ensino fundamental. Provavelmente aí teria que investigar, porque é possível que tenha problemas financeiros, né? Tem que ajudar a família, aí vai ter que ir no mercado de trabalho mais cedo, ou problema de recursos para transporte público, ou problema de acesso, violência. Tem uma série de questões aí que, quando a gente olha só para o lado meio economicista, a gente esquece. Então, é urgente no estado do Rio Grande do Sul ter uma política para os jovens dessa faixa etária. Claro que isso começa antes. Não, eu só queria lembrar, Rony, acho que você mesmo tem um estudo disso, ou tem um estudo que tu relataste em algum momento, que um percentual grande de jovens não está abandonando o estudo porque não tem dinheiro para pagar o transporte público. Isso para se deslocar até a escola. Eu não tenho esse estudo, mas tem várias, a gente tem que investigar o porquê, né? Ou seja, por que eu levantei esse ponto? É que quando a gente trabalha só com e realmente é um dado, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que envelhece mais rápido no Brasil, é verdade. Só que só isso não explica a queda das matrículas na rede pública estadual. Esse fato do ensino médio ele é gravíssimo. Nós temos temos 45% dos jovens que deveriam estar no ensino médio que não estão. Uma parte ainda está no fundamental e uma parte está totalmente fora. E isso precisa ter uma política pública específica. Então, esse dado das matrículas que eu trago, e outra questão também é que
é uma situação grave em relação aí mais à questão do magistério, tá? Tem estudos do IP, Previdência, que diz que até 2030, em torno de, aí são 12 professores efetivos, tá? Em torno de 50% deles estarão aptos para se aposentar, tá? Ou seja, a cada ano, lá em 2030, dos atuais professores efetivos, a metade já vai estar em condições para se aposentar. É possível que agora, com a reforma da Previdência, esse número tenha se acelerado, tá? Porque muitos acabaram antecipando a aposentadoria. Ou seja, o próprio governo antecipou a aposentadoria de algumas pessoas que poderiam ficar mais tempo. Por que eu cito isso? Porque a gente tem vai ter uma necessidade de reposição, tá? De professores. E algumas regiões do estado, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui esse dado. Tem regiões, aí pegando por coordenadorias regionais de educação, tem algumas coordenadorias que chega até a mais, em média está quase 50, tá? Mas algumas chega bem mais do que isso, ou seja, mais professores estarão aptos a se aposentar. Aí eu pergunto, a gente vai ter que repor esses professores, porque a gente tem um número grande de alunos que precisam de professores. E aí qual que é a proposta do governador, como ele falou, possivelmente vai ser aumentar a municipalização. Distribuir voucher para a escola privada. Ou comprar vagas em escolas privadas. Só que aí, quantas cidades do Rio Grande do Sul tem escolas privadas? A grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul não tem escolas privadas. Principalmente de ensino médio, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul vai abandonar essas cidades que não têm escolas privadas. São algumas questões que eu estou trazendo para a gente fomentar o debate aqui, né? Então, o desafio ele é muito grande, realmente é grande, só que a gente tem que mudar a lógica de todo esse processo de ajuste. O governo federal e os governos estaduais, como eu falei, eles só olham o ajuste pelo lado da despesa. Se a gente não tiver um projeto de desenvolvimento do país, e aí integrado com os estados, essa crise vai se aprofundar nos próximos anos. Porque esse crescimentozinho que a gente teve aí de 1% em nível nacional, na verdade, em termos per capita, ele é zero, né? Porque a população cresce mais ou menos 1%. Só que se a gente olhar, além do crescimento ser de apenas 1%, se a gente olhar a participação dos setores econômicos na renda nacional, o setor financeiro aumentou a sua participação. Então, num período em que a gente teve crescimento negativo de 2014 para cá, vamos pensar, de 2014 para cá. 2014 cresceu praticamente zero. 2015, 2016 teve recessão. 2017 e 2018 cresceu em torno de 1. 2019 novamente vai crescer em torno de 1. Tá? Se a gente pensar nesse período todo, ou teve crescimento negativo ou teve crescimento de 1% do PIB. Só que em termos per capita, como a população cresce mais ou menos 1, o crescimento ou ele foi negativo em termos per capita ou ele foi zero. Só que ao mesmo tempo o setor financeiro aumentou a sua participação na renda nacional. Ou seja, nós trabalhadores perdemos ainda mais. Então todo esse processo de ajuste, ele também está, e crise econômica, ele está servindo de desculpa, né? O setor financeiro, junto com os setores da elite hegemônicos, fazer um forte ajuste contra trabalhadores do setor privado e do setor público. Então a gente tem que partir dessa interpretação geral, né? Porque
Bolsonaro está aí para continuar e até aprofundar o que o Temer fez, né? Podemos ter ilusão disso. Alguns trabalhadores, infelizmente, se iludiram votando no Bolsonaro. E alguns bastante. E alguns bastante, né? No nosso estado, então, foi mais de 60%. Né? Então é isso, acho que a gente tem aí, eu vou passar a palavra agora para os demais participantes aqui. Mas a questão que eu coloco é o seguinte, está na hora da gente discutir um novo projeto de desenvolvimento para o Estado e para o país. Né? Porque não existe também projeto de desenvolvimento sem Estado. Né? Eles estão acabando com todas as ferramentas no Estado. O último grande ataque agora foi na área de saneamento. Né? Eles vão forçar a venda de todas as empresas públicas de saneamento. A água vai se tornar uma commodity. E o trabalhador que está acostumado principalmente em cidades menores, que está acostumado com o serviço da Corsan ou das empresas municipais de saneamento, vai ter que se preparar para pagar uma tarifa de água altíssima.